Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Bioagrotech. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Isabela Tavares, sou biotecnologista e entomologista, e esse é o seu podcast que descomplica o mundo dos produtos biológicos. Hoje a gente vai decifrar o DNA dos nomes e como o nome científico de cada micro-organismo ele conta uma história pra gente, de onde foi encontrado, de como ele age, qual seu habitat preferido e até mesmo quem descobriu esse micro-organismo. É como se fosse um RG microscópico, sabe? Vocês sabiam que quando a gente fala sobre a Zospirillum brasilense, a gente está falando exatamente espiral que fixa nitrogênio do Brasil e o Trichoderma harzianum, que significa cabelo entre três partes, homenageando o pesquisador Harzia. Cada nome é uma enciclopédia de informações e a gente vai decodificar esses segredos. Eu pensei em gravar esse episódio para vocês porque eu sempre tive muita dúvida quando eu comecei a trabalhar com produtos biológicos, principalmente falar esses nomes tão difíceis, né, de pronunciar. Quantas vezes eu já fui dar treinamento e a gente, né, colocava todos os nomes, apresentava os nomes e eu observava a cara do pessoal e eles ficavam assim, olhando com uma cara extasiada, não entendendo nada o que significa. E aí eu sempre pronunciava com um pouco mais de calma, perguntava se eles já conheciam, se eles já tinham ouvido falar nesses micro-organismos, que obviamente a gente tem alguns mais conhecidos, né? E outros não são tão conhecidos assim. Então é difícil mesmo se familiarizar. E eu lembrei disso esses dias, conversando, né, com o pessoal do campo, e fui explicar para eles sobre alguns bacilos amiloliquefacens, sobre Purpuricillium, Pocônia, e eles sempre olham com uma cara assim, nossa, por que eles escolhem esses nomes tão difíceis? E eu quis trazer isso para vocês nesse episódio, para explicar por que esses nomes são difíceis, o que eles têm a ver, né, com a função desse micro-organismo no campo. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Mas para começar essa conversa, a gente tem que voltar lá atrás. Desde Linnaeus, que foi um botânico, zoólogo muito conhecido, que hoje é retratado como pai da taxonomia moderna, cada organismo tem dois nomes em latim: o gênero e a espécie. O gênero, como se fosse o sobrenome da família, que é o que vem primeiro, ele indica as características gerais. A espécie, que é aquele segundo nome, é o nome próprio. Geralmente indica a origem geográfica, quem descobriu, ou até alguma característica específica daquele organismo. E acredito que talvez vocês já são familiarizados com isso, mas só para relembrar, esses dois nomes são escritos em itálico e o primeiro nome, que é o gênero, sempre com letra maiúscula, e o segundo nome com letra minúscula. Na microbiologia agrícola, os nomes eles seguem um padrão que revela muito. Por exemplo, prefixo relacionado à função azo significa nitrogênio. Rizo significa raiz. Trico significa cabelo. Os sufixos de origem ensis, por exemplo, Bacillus velezensis, significa de onde veio. E icus, literalmente, quer dizer relacionado a. Algumas homenagens, por exemplo, o i no final para homem e o ae para mulher, que descobriu aquele micro-organismo. E um exemplo prático para a gente entender, Bacillus amiloliquefacens. Bacillus significa bastonete pequeno, amilo significa amido e liquefacens, que se liquefaz. Então a tradução é bastonete pequeno que derrete amido. Isso já diz um pouco que ele produz as enzimas amilolíticas. Deu para entender essa importância do nome? Mas os nomes eles mudam conforme a ciência também avança. Glomus intrarachdices virou Rhizophagos irregulares, quando foi descoberto que ele não era do gênero Glomus. É uma correção da certidão de nascimento microbiana, entendeu? A Zospirillum brasilense, esse sufixo "ase", que é referência ao nitrogênio, como a gente já falou, o N2, do grego azotos, significa sem vida. Spirillum, espiral, formato da bactéria, né, em movimento, e o brasilense do Brasil, que foi isolada primeiramente no Paraná em 1925 pela Johanna Doberheiner. Inclusive a gente falou, tem um episódio específico sobre a Zospirillum, que é o episódio mais escutado por vocês, que eu sempre observo ali, né, no
Spotify, e lá a gente comenta um pouco sobre isso, como ele foi isolado, fala sobre o micro-organismo. Então, se você ainda não escutou, corre lá para escutar. Ele é bem interessante para você entender melhor sobre as funções, e no fim eu dou uma dica super importante sobre a utilização do Azospirillum no campo. Mas enfim, o que o nome do Azospirillum brasilense conta pra gente? Que é uma bactéria em formato de espiral, fixadora de nitrogênio, descoberta no Brasil, e seu habitat preferido são as raízes de gramíneas tropicais. Já o Bradyrhizobium, o brad significa lento, do grego brades. Rhizobium, que vive na raiz, rhiza, né, Rhiza mais bios. E Japonicum, do Japão, onde foi isolado pela primeira vez na soja. Então conta pra gente que ele cresce devagar, ele demora mais ou menos aí 24, 48 horas para duplicação, versus, né, de 2 a 4 horas outras bactérias. Ele vive em simbiose com as raízes, tem uma origem asiática e é especialista em leguminosas, tanto que a gente utiliza muito no feijão também. E também temos um episódio específico inteiro sobre Bradyrhizobium, então também escuta. Também temos a Panibacillus azotofixans, que é uma quase bacillus fixadora. Pani significa quase, do latim paene, né? Pane. Depois vocês pesquisem aí no Google pra vocês verem como que escreve. Bacillus, bastonete pequeno, e azotofixans, que fixa nitrogênio. Conta pra gente que parece um bacillus, mas é diferente, que tem formato de bastão, fixa nitrogênio e é isolada de vários ambientes, como solo, rizosfera e também é conhecida por ser endofítica, ou seja, que tem uma conexão com a raiz. Ela consegue penetrar geralmente ali nas aberturas das raízes e ter uma relação simbiótica com a planta. Agora, se a gente passa para os biodefensivos, por exemplo, Trichoderma harzianum, o cabelo de 3 partes, né? É engraçado até como a gente consegue entender melhor sobre o micro-organismo decifrando esses nomes. Trico significa cabelo, né, estruturas filamentosas. Se a gente observa um tricoderma crescendo, seja no microscópio, né, ou até mesmo a gente observa que ele parece um algodão ali no campo, um algodão mais verdinho, ele tem esse formato, né, esse crescimento que parece realmente um filamento, né, um cabelo. Bom, então trico, cabelo, derma significa pele, né, o aspecto superficial, e harzianum, homenagem a Richard Harzia, o micologista. Então conta pra gente que é um fungo filamentoso, cresce na superfície, descoberto por um especialista em fungos, né, que é um micoparasita, agressivo. O habitat dele é o solo e a matéria orgânica. Obviamente a gente sabe que, né, ele também ataca os fungos que estão ali no solo, mas só disso, só do nome a gente já consegue entender melhor. Bacillus thuringiensis, Bacillus o bastonete pequeno, que a gente já falou, e thuringiensis da Turíngia, que é uma região da Alemanha. Então, ele foi isolado ali por volta de 1901, porque ele produzia toxinas cristais, né, contra insetos. Ele mata os insetos, ele é conhecido como um bioinseticida. Inclusive, se vocês quiserem um episódio específico sobre Bacillus thuringiensis, deixa aqui nos comentários do Spotify ou até mesmo na caixinha do Instagram. Tá bom? Ainda mais agora nesse período, né, início do plantio de soja, a gente sabe que sempre surge alguma lagarta, Chrysodeixis, a Spodoptera, Helicoverpa, e é interessante entender melhor, né, sobre o Bacillus thuringiensis nesse caso. Eu comentei sobre ele no episódio sobre bacilos, mas eu não falei especificamente sobre algumas questões dele, né? Se vocês quiserem, comenta aqui. Agora, se a gente fala de Metarrhizium anisopli, que é o fungo da metamorfose, meta significa mudança, né? Metamorfose, e rhizium relacionado à raiz, onde inicialmente ele foi isolado. Anisopli é por conta de um besouro chamado Anisoplia, que é o primeiro hospedeiro que ele foi identificado. Já a Pocônia Chlamydóspora, a Pocônia significa, na verdade foi em homenagem a Pocon, um micologista. Chlamydóspora são os esporos com capa, né, uma parede mais espessa. Então conta pra gente que o fungo ele produz estruturas de resistência, né, especialista em parasitar esses ovos de nematóide, como a gente também já falou no episódio específico sobre Pocone purpuricílio, e o habitat dele é a rizosfera, né, o solo supressivo. Já a Bovéria significa homenagem ao entomologista Boveri, B. alveri, né, a gente
Muito engraçado, porque tem uma empresa, né, falando algo, fugindo um pouco do assunto, tem uma empresa que colocou o nome do produto como Balvéria. E tem muita gente que não sabe que o nome, né, a gente fala o A com E, a gente fala como O, então é Bovéria. E a gente chega em algum lugar, né, algum produtor comenta sobre Balvéria e eles tiveram uma jogada de marketing muito boa, porque todo mundo fala Balvéria. E acha que é esse produto, né? Mas enfim. E o Baciana é homenagem ao Agostino Bassi, que descobriu que o fungo causava uma doença no bicho da seda. Inclusive, né, se vocês tiverem curiosidade, dá um Google para vocês verem que interessante é essa colonização da bovéria no bicho da seda. Agora, se a gente fala de Pseudomonas fluorescens. Pseudo significa falso. Monas, unidade única. Fluorescens, que brilha com luz fluorescente. Então, na verdade, conta pra gente que não é realmente uma unidade, né? Ele forma agregados, produz os pigmentos fluorescentes, que é a base de bioverdina, e está presente na rizosfera de várias plantas, né? O Bacillus megatherium, o bacillus significa bastonete, e o megatherium é muito grande. Isso conta pra gente que ele é o maior entre os bacilos. Ele tem entre 4 e 5 micrômetros, já os outros bacilos têm entre 2 e 3 micrômetros. É um solubilizador de fósforo potente, e seu habitat é o solo rico em matéria orgânica. E para finalizar, eu quero deixar algumas dicas práticas para usar esses nomes a favor de vocês. Então, já pega seu caderno, sua caneta, ou até mesmo o bloco de notas do celular e anota que isso pode te ajudar lá na frente, quando você encontrar uma bactéria que você não tem noção o que significa. Então, você pode pegar esses prefixos e sufixos que eu vou falar e pode te auxiliar a entender de onde ela vem, o que ela faz, tá bom? Então, a primeira, os nomes com riso, Bradyrhizobium, Rhizophagos, eles são especialistas em raízes. Então, provavelmente, tá, gente? Isso depende muito de bula, de micro-organismo, mas eles são aplicados na raiz, né, no suco de plantio ou no tratamento de semente. Agora, se a gente fala em questão de velocidade, de ação, por exemplo, brad significa lento, então a gente precisa inocular com antecedência. Já o bacillus, ele se multiplica rapidamente. Então, a gente pode fazer aplicação via parte aérea, por exemplo, né? E porque a gente faz bastante sobre subtilis, aí, amiloliquefaces. Também falei sobre isso no episódio de biofungicidas. Agora, se a gente fala em função, azo sempre vai significar fixação de nitrogênio. O biocontrole filamentoso já fica para trico. Então, se você vê esse prefixo trico, já pode entender que é algo de filamentoso. E mega é uma grande ação, né? A gente já entende isso. E, nesse caso, seria uma grande ação de solubilização. Gêneros, por exemplo, muito próximos, bacilos e panibacilos, em geral, eles são compatíveis em misturas, né? Porque são gêneros muito similares para competir. Mas, relembrando, isso a gente precisa ver na bula, precisa ver com especialista, tá? É interessante ter aquela tabelinha de compatibilidade que eu sempre falo para vocês, para entender. Mas eu tô falando isso de forma geral, tá bom? Porque depois chega gente falando no Instagram, ai, porque a Isabela falou que pode misturar. Se acalma, calminha, que não foi isso. Entenda. É a palavra que o agrônomo adora dizer, depende. Então, gente, depende. Estou falando de uma forma geral. Mas enfim, pessoal, em resumo, é isso. Eu espero que vocês olhem agora com outros olhos os nomes tão diferentes que vocês veem aí no campo. E claro, também podem contar com a gente. Qualquer dúvida, manda pra gente na DM do Instagram. E se a gente não souber, a gente vai aprender junto. Mas tentem olhar por essa forma, prestando atenção no sufixo, no prefixo, entendendo um pouco sobre a história desse micro-organismo, porque isso ajuda muito, até para você posicionar um produto, é entender de onde ele veio, né? Então, na agricultura, a gente esquece um pouco do passado, mas é muito bom entender de onde esse micro-organismo foi isolado, que a gente vai entender melhor a função que ele vai exercer ali no campo.
Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu o podcast, aproveita para curtir, dá 5 estrelas, baixa o episódio. Isso ajuda muito no engajamento para chegar para outras pessoas, para também auxiliar outras pessoas que não têm muita noção de como funciona os micro-organismos ou quer entender melhor sobre esse assunto. Já passa para aquele seu amigo que sempre fala que os nomes são difíceis, passa para aquele produtor que tem muita dúvida sobre o produto biológico, que assim você ajuda ele e também ajuda a chegar em outras pessoas que precisam desse conteúdo. Se você ainda não segue, o nosso Instagram é @bioagrotech.podcast. Lá a gente tem alguns cortes do episódio, também alguns mapas mentais para dar uma resumida e pode ajudar muito vocês no dia a dia. Até a próxima e se lembrem, o nome científico é o RG do micro-organismo, ele vai te contar tudo. Até mais, tchau, tchau!